Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E tem novo reforço chegando no Vasco da Gama. O Vasco que estava no mercado atrás de um novo atacante e achou essa grande oportunidade no Júnior Tavares, um atacante de 19 anos que é do Internacional, um dos grandes destaques inclusive aí do Clube Gaúcho. Nessa última temporada o atleta marcou 29 gols em 41 jogos, então realmente tem grande destaque, muita qualidade, um atacante que sabe chegar muito bem no gol do adversário e será um excelente reforço aí para essa temporada. A gente vai falar sobre isso, trazer mais detalhes dessas negociações e a importância realmente desse jogador aí para o elenco cruzmaltino. Além dele, vamos trazer muitas outras notícias, novidades aí relacionadas a questões na FIFA. O Vasco pode ter aí problemas dentro da Federação Internacional do Futebol relacionado aí a dívidas. Pode acarretar a mesma coisa que aconteceu no Cruzeiro nessa última temporada, a perda de 6 pontos pode estar acontecendo aí com o nosso gigante da colina. Então realmente o Vasco tem que se atentar sobre isso e principalmente nós torcedores temos que saber, né, de tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Então a gente também vai explicar essa situação, falar sobre outros reforços que o Vasco está ainda procurando no mercado. O novo zagueiro pode estar pintando aí dentro do nosso clube e definitivamente muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja definitivamente muito bem-vindo. Estou muito feliz se você chegou aqui pela primeira vez. Eu vou pedir a sua inscrição. Se você está vendo o nosso canal, falta bem pouquinho para chegar aos 40 mil inscritos. Vascaína ajuda Vascaína, então ajude, dê essa força, dê essa moral, né, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa família nessa plataforma. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like e também o seu comentário aí com relação ao que você acha sobre o Júnior Tavares, esse reforço que está vindo do Internacional. Se você conhece, deixa a sua opinião. Se você não conhece, fica no vídeo que vai conhecer. E já vamos começar falando sobre ele, né, porque realmente não temos muita enrolação nos nossos vídeos. Vamos diretamente ao ponto, então já vamos falar sobre essa nova contratação do Vasco. O Júnior Tavares, um atacante aí de apenas 19 anos, de acordo com o Thiago Tranklin, um jornalista e setorista do Internacional que cobre não somente o Inter, mas também todo o futebol brasileiro. O Vasco está muito próximo de acertar aí a contratação desse atacante, que é a grande joia da base do Internacional, no caso próprio Júnior Tavares. Ele que nessa última temporada foi artilheiro e protagonista do Sub-20 do Inter. Não somente nessa última temporada, aliás, mas também por toda a categoria de base aí do Clube Gaúcho. É um atacante que, para vocês terem noção da importância, da qualidade que ele tem uma multa rescisória. Ele tinha pelo menos, né, enquanto tinha contrato com o Internacional, de 60 milhões de euros. Então ele era tido como grande destaque ali das categorias de base do Internacional. É um camisa 9 com aproximadamente 200 gols nas categorias de base. Então realmente era um grande jogador, era a grande promessa aí do Clube Gaúcho. E como eu falei no início do vídeo, nessa última temporada ele teve 41 jogos e marcou 29 gols. Então realmente é uma média de gols por partida absurda a do Júnior Tavares. Ele fazia parte do Sub-20, mas por conta da sua qualidade, do seu destaque nas categorias de base, ele foi inclusive relacionado para as partidas do Internacional pela Libertadores da América nessa última temporada, enquanto o Inter ainda tinha né, como treinador ali o técnico uruguai que acabou sendo transferido no meio da temporada. E o treinador via muita qualidade nesse jovem, inclusive chegou até mesmo a relacionar ele para algumas partidas da Taça Libertadores. Ele, a princípio, segundo informações, chega apenas para reforçar o Sub-20, mas com grandes chances de reforçar o elenco profissional, até porque esse foi um dos motivos dele estar de saída do Inter. Ele realmente tinha grande destaque, era um jogador que era tratado como uma joia, um dos grandes talentos aí da base do Internacional, porém por conta dele perceber que não teria espaço, né, no profissional do Inter, por conta até mesmo do Inter ter vários atacantes, como o Thiago Galhardo, como o próprio Paulo Guerreiro, que ainda segue no Internacional, e diversos outros que estão presentes no elenco do Clube Gaúcho, o jogador, no caso o atacante Júnior Tavares, não via espaço, né, para chegar e ser ali uma peça importante no elenco profissional do Inter. Então, já que o seu contrato estava sendo encerrado no meio desse ano, né, no final de maio, ele preferiu não renovar e partir para um novo clube. E até mesmo por ser um vascaíno de coração, a gente tem provas aí através de suas postagens no Twitter, né, que ele fala que o Vasco é o clube dele de coração, que é ali um dos grandes
grandes responsáveis por fazer com que ele tivesse esse grande amor pelo Vasco da Gama seria até mesmo o Diego Souza, amigos pessoais, e realmente fala sobre um dia ter o desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina, e esse desejo inclusive está muito perto de ser realizado, pois o atleta até mesmo já segue o Vasco da Gama nas suas redes sociais, segue o Ricardo Graça, segue o Juninho, segue até mesmo o Wallace, né, que é um grande influenciador aí vascaíno, o Marquinhos Gabriel, então realmente já está muito próximo desse elenco cruzmaltino e muito provavelmente nos próximos dias será anunciado aí como novo reforço do Gigante da Colina, um atacante de extrema qualidade, e nós torcedores não vamos demorar muito para ver ele no elenco profissional e ver inclusive falar muito bem dele, porque é uma grande joia do Gigante da Colina e realmente isso vem acontecendo. Jogadores aí de diversos clubes estão vendo na base cruzmaltina a grande possibilidade da sua carreira. A gente já teve a vinda do Emerson Urso, a vinda do lateral que estava no Sport nessa última temporada, dos paraguaios, né? Elias Ovelar, que também se encontrava no Olímpia, o próprio Matias Galarza. Então o Vasco está se tornando aí um grande time para dar visibilidade a esses garotos. Realmente tem se tornado um celeiro de craques, um time que vem recebendo muitos jogadores aí de outros clubes, até mesmo jogadores que estavam atuando pelo profissional, preferem retornar à base para atuar no Gigante da Colina e ter uma oportunidade, né? Até mesmo pela equipe profissional do Vasco. Infelizmente é um clube que não vem contratando muito nesses últimos anos, depende muito da sua base, então os atletas sabem muito bem que se tiverem destaque, conseguirem destaque nas categorias de base, serão utilizados pelo profissional da equipe. Então o Júnior Tavares vê isso, né, a grande oportunidade da sua vida, estará jogando no seu clube de coração, tem um grande destaque, é um grande atacante, uma posição que o Vasco é muito carente, principalmente nas categorias de base, mas também pelo profissional, estará chegando aí para vestir, honrar e levar, tomara, né, alegria ali ao torcedor vascaíno. Se você conhece o jogador, volto a repetir, deixa a sua opinião aí embaixo, um atacante que tem muita qualidade para fazer gols, mas também tem habilidade, velocidade para chegar ao ataque com muita qualidade. E além disso, né, o Vasco vai contratar, acredito que já está em negociações muito avançadas, esperando apenas a assinatura do contrato. Também o Vasco busca um atacante para o profissional e um atacante e, aliás, um zagueiro, né, para o elenco titular. A gente sabe, acabei de falar, o Júnior Tavares é um jogador que chega para reforçar as categorias de base, mas poderá logo estar chegando à equipe profissional, mas o Vasco não poderá com o jogador, né, realmente que chega para o sub-20 esperando ele subir para o profissional. O Vasco irá diretamente ao ponto, irá diretamente a uma contratação que chegue para ser titular do Vasco na equipe profissional e, segundo notícias, essa posição é a ponta de lança, um jogador realmente que tenha essa característica da velocidade desses pontas antigos. Eu faço questão de ficar falando sobre isso nos vídeos para você, torcedor, até mesmo que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe do que está acontecendo, fique por dentro de todas as notícias do nosso clube. Então o Vasco busca uma contratação de um ponta para reforçar o elenco, inclusive por conta até mesmo disso que o Rossi foi especulado e vem sendo especulado dentro do clube nesses últimos dias, e também de um zagueiro. O Vasco busca a contratação do zagueiro, a zaga que acredito que atualmente é o grande problema ali do elenco cruzmaltino. Então o Alexandre Pássaro está no mercado à procura aí realmente de um jogador que venha ser importante para esse sistema defensivo do Gigante da Colina e venha também, né, claro, a dar jeito nesse setor do campo que atualmente conta com o Hernando, que na minha opinião é um dos piores zagueiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro e infelizmente até mesmo como titular da equipe. Então Vasco firme e forte no mercado atrás de novas contratações. E falando aqui em Hernando, eu queria chamar a atenção para dois pontos muito importantes com relação ao nosso elenco titular. Eu primeiro gostaria de falar aqui sobre o MT. O MT, que era um jogador importantíssimo aí para as categorias de base do Vasco, era definitivamente um jogador polivalente, como era conhecido por aqueles, né, que realmente cobriam o dia a dia das categorias de base, principalmente do Sub-20 do Gigante da Colina, o Sub-20 que conquistou diversos títulos, né, a Supercopa, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, e tinha o MT como seu grande destaque. Acredito que o MT, inclusive, tinha mais destaque nas categorias de base do que o próprio Gabriel Peck. Ele, inclusive, vinha sendo titular da equipe nesse início de temporada, porém, né, por alguns problemas acabou se tornando desfalque, né? Está retornando aos pouquinhos, inclusive já foi relacionado para essa última partida. E o Vasco atualmente vem sofrendo muito, né, com relação a uma falta de segundo volante, no jogador que realmente faça essa conexão
a usar no sistema defensivo da equipe, né, até o sistema ofensivo. Essa interlocução que leve o Vasco ao ataque e chegue, né, ao gol da equipe adversária. Atualmente, acredito que como primeiro volante o Vasco já achou o homem, que no caso seria o Rômulo, né, realmente ele aceitou, acredito que ali o sistema defensivo, o Vasco vinha tendo muitos problemas com gols de bola, jogadas aéreas da equipe adversária e conseguiu consertar aí esse problema com a entrada do Rômulo na equipe titular. Porém, o segundo volante ainda é um problema que o Vasco não conseguiu consertar. Nós já colocamos o Andrei, já colocamos o Matias Galarza, já colocamos o Michel e nenhum atleta vem dando jeito. E a gente tem que tentar, segundo, eu acredito que o Marcelo Cabo possa ali testar o MT nessa posição. O MT que é um jogador de muita qualidade, como eu falei, ele é polivalente, já jogou como lateral esquerdo, já jogou como ponta nas categorias de base, inclusive é a sua posição de origem, como 10 e até mesmo como um centroavante. Ele tem, mas principalmente como sua característica, a qualidade no passe, na saída de bola, e o Marcelo Cabo poderia muito insistir e colocar o MT nessa posição, dar mais qualidade à saída de bola do Vasco da Gama. A gente viu a importância do Juninho nessa última partida contra a equipe do Brasil de Pelotas, né? O Vasco depende muito do Marquinhos Gabriel como realmente a mente pensante, o meio armador do clube, né? Aliás, do time durante as partidas, e acaba sobrecarregando o atleta porque não tem um segundo volante com qualidade para pegar a bola na zaga e levar o time ao ataque, né? A gente via muito no Matias Galarza, porém até mesmo por conta da sua queda de produção, o Vasco perdeu muito no setor de criação e poderia fazer com que esse setor de criação retornasse com mais força com a entrada aí do MT ou até mesmo do próprio Juninho, que se destacou muito nessa última partida contra o Brasil de Pelotas. Então esperamos que realmente o Marcelo Cabo venha fazer algumas alterações para essa próxima partida. E além dessa também alteração, acredito que seria muito importante e válido colocar o Miranda ali como titular absoluto do Vasco. Inclusive eu acredito que ele deveria ser o titular absoluto do Gigante da Colina. Miranda que é um jogador que tinha grande destaque nas categorias de base, né? Acredito que era tido até mesmo com uma grande promessa aí do Sub-20 do Gigante da Colina, porém não vem tendo muitas oportunidades aí na zaga, né? Sendo titular do Vasco da Gama. Atualmente contamos com o Hernando como titular do clube e acredito que, com todo respeito ao atleta, o Miranda é muito melhor que o Hernando, né? Hernando realmente até o momento não demonstrou o que veio fazer vestindo a camisa do Vasco da Gama. E o Miranda, atualmente o futebol necessita muito disso, né, que no caso tem a qualidade no passe. A gente já viu diversos passes aí do Miranda que definitivamente ali foram super eficientes e conseguiram colocar o Vasco ao ataque com apenas um simples toque na bola. O Miranda tem essa qualidade de sair jogando, tem a ousadia de partir para cima, de realmente dar um toque a mais e fazer com que seja um jogador também muito participante no setor de criação da equipe, algo que não acontece com o Hernando, muito pelo contrário, o Hernando não consegue dar nenhum passe para o lado. Isso dificulta muito o setor de criação do Vasco da Gama, então acredito que essas duas posições são muito importantes. O nosso zagueiro da direita, que não tem nenhuma habilidade para criar e para pelo menos iniciar a jogada, né? Um jogador que pega a bola e toca para o lado, não tem uma ousadia a mais, e também esse segundo volante que seria importantíssimo para o setor de criação da equipe e tirar dessa sobrecarga que vem acontecendo com o Marquinhos Gabriel nessas últimas partidas. Então esperamos que para esse próximo jogo o Marcelo Cabo possa perceber realmente essa dificuldade que vem acontecendo com o Vasco da Gama e fazer essas pequenas alterações que serão muito eficientes ali para que o Vasco possa ter um bom jogo e conseguir sair com um placar positivo. Eu gostaria também de falar sobre mais um jogador aqui das categorias de base, dessa vez com relação à convocação. Tivemos notícias aí que 3 jogadores do Sub-17 do Gigante da Colina foram convocados. É o Eric Marcos, um atacante, os meias Andrei Nascimento, o Andrei também que é um meia que tem grande destaque, é uma das grandes revelações do Vasco, e o outro meia, o Lucas Eduardo, foram convocados para estar participando aí desse primeiro treino da seleção Sub-17 no ano de 2021. Uma notícia importantíssima, é claro, que os atletas possam ter sorte, possam ali realmente mostrar o seu talento na seleção, mostrar o seu talento para o mundo, e também é importantíssimo, a gente sempre vê que o Vasco é realmente um celeiro de craques. 3 jogadores presentes aí na seleção Sub-17. E falar agora, né, para finalizar o vídeo, com relação a Neto Borges e a FIFA. Ontem tivemos notícias que o Neto Borges assinou oficialmente a rescisão contratual, ou seja, agora ele não é mais jogador do Vasco da Gama. Ele conseguiu aí essa rescisão na justiça, para ser mais exato, na 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, né?
com a juíza Luciana Gonçalves, que no caso reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar aí para o atleta conseguir o contrato de rescisão com o Vasco da Gama. O Vasco terá que pagar uma certa quantia por conta de dívidas a pagamentos, FGTS, salários atrasados, né, 13º e até mesmo algumas multas. O Vasco terá que pagar um valor aproximado aí aos R$770 mil, um valor inclusive muito alto para o Neto Borges, que foi um atleta que não rendeu nada, né, dentro de campo, não conseguiu sequer ser titular no lugar do Henrique. Então definitivamente a gente viu que houve um erro nessa contratação. O nosso grande gestor aí, vice-presidente de futebol, Zé Luiz Moreira, inclusive, que trouxe ele, com todo respeito, é claro, acredito que foi importante no devido momento ao Vasco, mas não conseguiu realizar um bom trabalho aí nessa última temporada do Alexandre Campelo, e também nos 3 anos ali do Alexandre Campelo, infelizmente não teve uma excelência no seu trabalho, principalmente na área de contratação de novos jogadores. Porém, o grande problema, realmente a grande consequência não está nesse pagamento, mas sim com relação às coisas que podem acontecer na FIFA, pois a FIFA ali, né, tem algumas regras estabelecidas com relação a contratações de jogadores que pode fazer com que o Vasco venha a perder ponto futuramente, algo semelhante ao que aconteceu com o Cruzeiro nessa última temporada, em que começou a Série B com menos 6 pontos, ou seja, já começou a Série B em último colocado e com menos 6 pontos negativos no caso, né, ou seja, tendo que vencer 2 partidas para aí sim ficar com nenhum ponto e começar o seu campeonato definitivamente do zero, e isso pode estar acontecendo com o Vasco, e eu vou te explicar o porquê. O Vasco aí, né, no contrato que fez com o Genk, que no caso é o clube do Neto Borges, já que o Neto Borges é um jogador que veio jogar no Gigante da Colina por empréstimo, nesse contrato, na cláusula contratual, dizia que o Vasco teria que pagar 50 mil euros, algo em torno aí dos 310 mil reais, caso o Neto Borges jogasse uma certa quantidade de partidas no mínimo. E segundo notícias, né, pela cláusula contratual, o Neto Borges, nas partidas que fez com a camisa do Vasco, que acredito que foi algo somente como titular de 12 partidas, esse número mínimo que o Genk colocou na cláusula contratual já havia sido batido. Ou seja, o Vasco teria que já depositar nesse instante momento os 310 mil reais na conta do Genk. Porém, a gente sabe muito bem que isso não aconteceu, né? Infelizmente é muito chato ficar sendo repetitivo nessa questão, eu não gostaria de falar sobre isso, mas o trabalho do Alexandre Campelo não foi um excelente trabalho aí nesses últimos 3 anos, e acredito que principalmente no ano de 2019, com a quantidade de dívidas que a gente vê batendo na porta do clube nesses últimos dias, né? Então, mais uma dívida chegando, e o Jorge Salgado também terá que trabalhar para pagar essa, além da penhora que rolou também com relação à Taça Libertadores, mais uma penhora rolando, e o Jorge Salgado terá que se mexer para não ter problema com a instituição maior do futebol, que no caso é a FIFA, e a gente sabe muito bem da competência da federação, que quando bate na porta, se não resolver a situação, realmente o problema se complica demais. Então, Vasco, acorda, vamos pagar aí esses 310 mil reais, porque se não pagar, amigo, vai ficar muito difícil. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, rapidamente deixe seu like, se inscreva, ative o seu sininho de notificação aí para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. É importantíssimo. Vocês não têm noção de como ajuda o meu trabalho, o nosso trabalho, aliás. Deixe seu comentário em relação ao que você achou desse novo reforço. E também, é claro, fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. E também, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.